Fala pessoal, começando mais um Estratégia em Ação, dezembro de 2024, o último programa do ano. Então antes da gente começar aqui a falar sobre o nosso conteúdo, já deixe o seu gostei aqui no vídeo, se inscreva no canal e deixe aquele comentário se você está gostando ou não do nosso conteúdo, com sugestões ou críticas, serão todas bem-vindas. Maravilha? O Boni já compartilhou a minha tela com vocês, então pessoal, só para passar aqui o que nós temos de novidade em relação ao atual momento das ações aqui no Brasil. A gente já comenta há bastante tempo sobre a atratividade dos preços da Bolsa Brasileira. Então, o Ibovespa está sendo negociado a um múltiplo relação preço-lucro de 7,3 vezes, isso é abaixo da média, a média é 10,8 vezes. Quando a gente olha para o Ibovespa excluindo Petrobras e Vale, me chama a atenção aqui que o múltiplo de negociação é de 8,7. É uma aproximação, pessoal, com um segundo desvio padrão, ou seja, em termos estatísticos, mostra que tem um grande nível de desconto, né? Já está descontado, mas o nível é ainda muito maior neste nível aí de precificação. Para as ações ligadas à economia doméstica brasileira, esse segundo desvio padrão já foi extrapolado. O múltiplo de negociação hoje é 8,4 e a sua média histórica é de 12. Para as empresas exportadoras, o desconto é de um desvio padrão. O múltiplo é 6,9 e a média é 9,8. Para as empresas de menor capitalização, o múltiplo é 8,2 e a média histórica 14,2. Para as empresas de média e grande capitalização, o múltiplo é 7,2 e a média é 10,5. Sobre o earnings yield, que nada mais é do que o múltiplo invertido, né? Não é a relação preço-lucro, é a relação lucro-preço, menos a taxa aí da NTNB de 10 anos, que é o famoso Tesouro Inflação para 10 anos. Você tem aí um retorno, né, esperado para os próximos, não digo esperado, mas a taxa de retorno que você poderia ter comprando as ações do Ibovespa neste nível é de 6,77 mais a taxa aí do Tesouro Inflação, ou seja, mostra aí que você tem um retorno atrativo. Novamente, essa atratividade se justifica pelo cenário bastante desafiador. Aqui está aquela tabelinha com os múltiplos das empresas, mas só para constar aí para vocês entenderem quais os setores que estão mais baratos e os mais caros, em comparação aí com os seus índices. E Bolsa Brasileira, pessoal, por enquanto, no seu, digamos, pior momento do ano em relação a outros países, outras bolsas parecidas aqui próximas do Brasil. Quando a gente acompanha aí as movimentações em relação aos países americanos, América do Norte, Central e do Sul, vejam que o México, pessoal, se aproximando aqui de Brasil, tá parelho. Então o Brasil aí realmente na lanterninha em termos de desempenho. Quando a gente compara aí com China, Estados Unidos, emergentes, aí a gente fica muito para trás. Quando a gente olha para essas variações setoriais, nós temos apenas o índice de industrial, muito liderado aqui por WEG e Embraer, né, empresas exportadoras, e o setor de utilidades básicas, saneamento / setor elétrico, são os únicos setores com performance acima aí da média do mercado. E aqui, pessoal, o que eu queria mostrar para vocês, que é o famoso gráfico de assimetria. Vejam que o Ibovespa hoje, em relação à sua média de 6 meses, está um pouquinho abaixo. Ouso dizer aqui a uma distância de um desvio padrão. O ideal, tá, em termos de grande oportunidade do mercado, quando a estatística fala mais forte que os fundamentos, seria que o Ibovespa abaixo dos 122 mil pontos. Tá? Porém, você já tem aí essa atratividade em termos de preço. Só que quando a gente olha para as small caps, pessoal, o que nós temos? Olha eles aqui, tá? As small caps na região aqui do segundo desvio padrão. O que eu estou querendo dizer, pessoal? Teoricamente, nestes momentos, vejam que acontecem poucas vezes, né? 1, 2, 3, 4, 5 vezes nos últimos 6 anos. Eu vou tirar aqui a questão da pandemia, que foi, obviamente, um evento extremo, mas em condições, entre aspas, normais de temperatura e pressão, sempre que o índice testou essa região, ele retornou aí para a média. Pode demorar um pouquinho, mas eu vejo que, olhando para as empresas de menor capitalização,
a gente tem aí, encontra um certo nível de oportunidade. A gente tem que levar em consideração que sim, o mercado está estressado por conta dessa questão fiscal, mas se a gente se apegar a esse nível de preço que nós temos hoje e aos resultados corporativos que, na média, vieram acima da expectativa, sinalizando bons números ainda, pelo menos para os próximos 2 trimestres, que serão divulgados, que seria o último desse ano, o primeiro do ano que vem, eu acho que ainda dá para termos aí um bom nível de alocação. Aonde eu quero chegar, pessoal? Em termos estruturais, mudança de paradigma de Brasil, eu acho que ainda pode demorar para isso acontecer. Para mim, acho que o próximo grande evento seria quando o mercado começar a se posicionar por uma mudança eleitoral, ou seja, o governo perder para a oposição. Mas isso não impede, pessoal, que a Bolsa tenha ali os seus bons momentos de curto prazo. E para mim, olhando para as small caps, a gente tem essa janela aí de pelo menos de curto prazo, que a gente possa acompanhar uma certa melhora. Então fiquem atentos aí às oportunidades, elas podem acontecer aí, aumentar aí a sua frequência diante dessa atratividade dos preços. Novamente, o cenário ainda é negativo, por enquanto nenhuma sinalização, mas quando a gente vê o tanto que o mercado de juros se deteriorou e não necessariamente isso se refletiu, né, na Bolsa, né, no Ibovespa principalmente, mostra aí que o mercado pode estar bem próximo aí do seu nível de piso. Maravilha? Então acho que esse é o principal recado que eu queria passar para vocês. E quando a gente olha para o comportamento do investidor, vejo que recentemente aumentou o quê, pessoal? A alocação em empresas mais agressivas. Isso daqui me passa 2 mensagens. A primeira delas é que o investidor que está buscando por alocação em bolsa está buscando por essa ação mais agressiva, mais volátil, com beta maior. E o segundo ponto mostra que algo que a gente já vem compartilhando com vocês. Com a ausência do investidor estrangeiro e do investidor institucional, quem ganha presença, quem ganha participação no mercado brasileiro são aqueles investidores com perfil mais especulativo. E por isso, como eu comentei com vocês, é óbvio que não se resolve o problema. A matemática e a estatística nem sempre ela é a solução para tudo. Ajuda em muita coisa, mas não é a solução. Mas olhando aí para esses momentos que a gente enxerga essas oportunidades, acho sempre importante comentar aí com vocês. A assimetria é favorável e o investidor que está presente hoje no mercado tem essa característica desse investidor com uma carga aí mais especulativa. Então, em termos de estratégia, como que você pode adotar essa postura, como que você pode absorver esses comportamentos para adotar em termos práticos? Bom, se você é conservador, você poderia aumentar um pouco a sua exposição em ativos mais agressivos. Se você tem muito receio, ou não entra, fica de fora, obviamente, ou coloca um stop loss, ou seja, se der errado, se der ruim, você sai rapidamente minimizando aí os seus prejuízos. Agora, se você tem uma característica de um perfil mais especulativo, diminui o horizonte em termos de investimento, tem realmente essa visão mais de curto prazo, trabalha com stop e aumenta aí a sua posição em ações mais agressivas, que é onde a gente acha que existe agora, digamos, as, entre aspas, melhores oportunidades, tá bom? Montar a posição estrutural, neste momento, acho ainda muito ousado, mas ter essa carga mais especulativa, com uma visão de mais curto prazo, eu acho que nesse momento está valendo a pena. Beleza? Sobre a parte de aluguel de ações, ou seja, quais aquelas ações que mais o mercado está apostando aí numa continuidade do movimento de queda, a gente tem MRV, Exetec, Simpar, Pets, Movida, Casas Bahia, Auren Energia, Sequoia, Magazine Luiza e Vamos. O que é isso aqui, pessoal? São empresas que são fortemente impactadas por esse pessimismo que hoje a gente precifica na trajetória de juros aqui do Brasil, tá bom? E se a gente levar em consideração que nós temos aí eventos importantes a acontecer, que seria a decisão do Copom aqui no Brasil, no caso que eu estou gravando, né, nesta quarta-feira, dia 11 de dezembro, ainda não saiu a decisão do Copom, então acho que é importante, antes de, obviamente, de tomar qualquer decisão, esperar para ver como que vai ser o Copom nessa quarta-feira. Se o Banco Central vai ou não atender às expectativas aí do que o mercado acha e julga que seria correto em termos de decisão. E na semana que vem a gente tem a decisão do Fed, além do, claro, que a gente tem aí até lá dados de inflação nos Estados Unidos, dados de atividade que vão ajudar o mercado a se posicionar
perante aí o que o Fed pode fazer em termos de estratégia de juros. A princípio, pessoal, só fiquem atentos aos dados de inflação dos Estados Unidos. Se eles não atrapalharem, segue o jogo. Tá bom? Então, eu passei essa recomendação para vocês que, com uma visão de mais curto prazo, ações mais especulativas, existe essa oportunidade, na minha opinião, mas aguardem, tá? Como que vai ser o Copom, se ele não vai estressar ainda mais o mercado, e se os dados macroeconômicos não vão atrapalhar no que o mercado hoje espera em termos de decisão de política monetária nos Estados Unidos, se eu não me engano, 4 cortes de juros para 2025. Tá bom? E essas aqui, pessoal, são empresas que, se tudo isso convergir para um cenário mais benigno, elas podem também se beneficiar, levando em consideração que são as empresas que mais o mercado aposta num movimento de baixo. Tá bom? Sobre as expectativas de lucro por ação, pessoal, vejam que elas continuam aumentando em relação ao início do ano, para 24, 25 e 26. Apenas aqui os materiais básicos que a gente teve esse decréscimo aí, mas isso é muito por conta de precificação de commodities, tá, sendo impactada agora no ano. Mas olhando aqui para as small caps, vejam que as expectativas seguem aí estáveis. Para os próximos 12 meses, a gente mantém aí nosso target para o Ibov de 140.600 pontos. E aqui, só para finalizar, aquela velha tabelinha aí de múltiplos e de dados operacionais. Tá bom, pessoal? Então, só para a gente encerrar aqui o último programa do Estratégia em Ação, comentar aí com vocês que, infelizmente, o ano de 2024 ele foi um ano bastante desafiador. E o desafio disso, pessoal, foi por conta das decisões do governo. Irei gastar mais, estou gastando mais. Tentou vir alguns freios aí de arrumação, mas obviamente que eles acabaram não acontecendo da maneira com que o mercado julgava que seria correto. Então a gente teve um ano bastante negativo, e lá fora, pessoal, os ativos bombando, né? Sorte que a gente tem essa possibilidade aqui no Brasil de ou ETFs ou BDRs de ter essa exposição a dólares, ou até mesmo as empresas exportadoras. Mas olhando para 2025, pessoal, hoje eu tenho uma visão neutra, tá? Acho que o mercado ele vai ter ali os seus bons momentos de curto prazo, dado a atratividade de preços, mas com uma tendência, não digo tão negativa quanto 2024, mas uma tendência mais neutra. E que para mim, pessoal, vou tentar ficar de olho para entender se existe alguma possibilidade de mudança em termos de estratégia de governo, tá? Posicionamento do governo hoje, ou quando o mercado vai começar a precificar mudança de governo, né? Ou seja, a oposição vencendo aí a posição. Enfim, eu acho que esses seriam os dois grandes fatores que poderiam levar aí a uma melhora dos nossos ativos. Fora isso, pessoal, infelizmente, eu acho que a gente ainda convive com um noticiário ruim, negativo. Para aquele investidor de longo prazo, continuar fazendo as alocações ali aos poucos, ou se você não quiser pagar para ver, eu acho que mesmo esperando o ponto de virada, com todo mundo sinalizando e falando, ainda tem bastante espaço para os ativos se recuperarem. Maravilha? Então é isso, pessoal. Quero primeiramente agradecer aqui sempre o apoio de vocês, a audiência. Em 2025 a gente segue aqui com o programa, sempre com o objetivo aqui de trazer insights, ajudar vocês em termos de estratégia para melhorar aí a alocação de vocês em renda variável aqui no Brasil. Em um ano super desafiador, o trabalho é muito mais difícil, mas na expectativa aí de anos melhores à frente. Que 2025 seja melhor que 2024, mas não tão bom quanto 2026. Um abraço e até mais.